Romanos 6,12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Olá, que Deus abençoe a sua vida. Quero iniciar esse vídeo te fazendo uma pergunta. O que tem reinado em sua vida? O pecado ou a justiça de Deus? A quem você tem obedecido mais? As concupiscências, que são os desejos da carne, ou a palavra de Deus? Tudo que te domina torna-se senhor da sua vida e receptor da sua adoração. Receptor é aquele que vai receber a sua adoração, aquele que você vai passar a adorar. Então você tem adorado a quem? A Deus ou ao pecado? O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 19, quando ele está falando a respeito dos falsos mestres, ele fala: estes são fontes sem águas, são nuvens levadas pelo vento, os quais a escuridão das trevas estão eternamente reservados. E no versículo 19 ele diz: os quais, prometendo-lhes liberdade, porque os falsos mestres estavam prometendo liberdade ao povo, mas na verdade não era uma liberdade, era uma libertinagem. E aí ele continua dizendo: estando eles mesmos presos nas concupiscências, porque de quem o homem é vencido, do tal se faz servo. Se o homem é vencido pelo pecado, ele torna-se servo do pecado. Por isso que Jesus diz que todo aquele que vive no pecado torna-se escravo do pecado. Por que eu estou falando isso? Porque tem algo muito sério em jogo, que é a salvação da nossa alma. E os desejos da carne, a carne, não pode salvar a alma. Porque a Bíblia diz de que a inclinação da carne é para a morte, mas a inclinação do Espírito é para a vida. Viver no Espírito é viver de acordo com a palavra de Deus. Então, se queremos viver eternamente e ser salvos, devemos crer e obedecer a palavra de Deus e ter o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. O apóstolo Tiago, ele diz que ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um, o detalhe está aqui, cada um é tentado e atraído pela sua própria concupiscência, e havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então eu volto a te fazer a mesma pergunta que eu fiz no início desse vídeo: o que tem dominado a tua vida? O pecado ou a justiça de Deus? Faça uma reflexão e peça a Deus para que te ajude a vencer esse mal, te ajude a vencer o engano desse século, para que você possa viver livre para adorar a Deus e ter convicção da sua salvação. Porque o pecado, ele repele, ele arranca a presença do Espírito Santo, ele extingue, é como um extintor que apaga aquela chama. Mas a obediência à palavra de Deus, uma vida de adoração, ela atrai a presença, ela nos faz cheio de Deus, nos faz cheio do Espírito Santo. E é tendo a presença, tendo o selo do Espírito Santo, é que vamos ser salvos. Porque quando a trombeta soar e os anjos do Senhor passar recolhendo o povo salvo, só subirão para a glória aqueles que estiverem o selo, a presença do Espírito Santo. Então peça a Deus para te dar força, te dar graça, e certamente você será mais do que vencedor em Cristo Jesus.